Serviço de atendimento ao cinéfilo, qual sua pergunta? Amei quando voam as cigônias. Você acha que se tivesse maior acesso aos filmes soviéticos isso mudaria a percepção das pessoas sobre o assunto? Vai, Corinthians. Vasco. Não, Quando voam as cegonhas é maravilhoso, do Mikhail Kalatozov. Assistam Soy Cuba, também do Kalatozov. Assistam A Carta que Não Foi Enviada, também do Kalatozov. Agora, se tivesse mais acesso aos filmes soviéticos, isso mudaria a percepção das pessoas sobre o assunto? Cara, eu não sei o que significa isso, porque não é sobre ter mais acesso aos filmes soviéticos em específico, etc. É sobre ter acesso ao cinema. Eu já sei que você conhece Introdução ao Cinema. Eu também sei que você sabe que são 2 aulas novas todos os meses. Também sei que vocês já sabem que no curso você encontra linguagem, teoria, história, crítica, política, diretores, gêneros, tudo relacionado à produção cinematográfica. Agora, o que eu não sei é o que você está esperando para fazer parte do curso. Meu amigo, o curso Cinema Contínuo mais charmoso do Brasil. Link na descrição do vídeo. Porque os filmes soviéticos, as quais eu mencionei agora, inclusive, estão todos disponíveis no YouTube. Agora, esse acesso, ele não parte somente pela ideia da disponibilidade. Ele parte pela questão também de um processo de formação de gosto. E esse processo de formação de gosto, dentro do capitalismo, passa por um viés de utilidade. Ou seja, o quão útil é eu conhecer determinadas coisas, determinados objetos artísticos. Nesse lugar de utilidade, o qual o capitalismo entrega à obra de arte, nós abandonamos um tanto sobre o que significa obra de arte no final das contas. Que é, essencialmente, e eu odeio essa ideia de essencialidade na arte, mas a gente discutiu recentemente sobre o que é arte aqui no nosso canal, partindo de um princípio heideggeriano, inclusive, o qual eu não concordo 100%, mas lá a gente entendeu o princípio dessa noção da inutilidade da arte. Porque, veja só, eu vou tentar reduzir um pouco do que eu disse lá no vídeo, eu recomendo que vocês vão lá ao vídeo agora para assistir. No final das contas. Pensem numa bota pintada num quadro e numa bota de fato. Esses 2 objetos são fruto da realização do trabalho de alguém. E, portanto, esses 2 objetos são frutos de alguém que empregou o trabalho sob uma técnica. E ao empregar trabalho sob uma técnica, teve um resultado, uma finalidade que se dispõe nesse quadro, uma bota pintada, e nessa bota. Agora, qual é a diferença da bota para o quadro? Ora, a bota é um artefato. E por ser um artefato, tem utilidade. E qual é a sua utilidade? Usá-la. Pôr no pé, não pisar no chão, seja lá o que for. Essa é a utilidade da bota. Agora, qual é a utilidade do quadro? Esse quadro que foi trabalhado, se empregou um trabalho sobre uma técnica para determinada finalidade. Qual é a finalidade desse quadro? Qual a utilidade dele? A utilidade do quadro, a utilidade da pintura, está em si mesma. Ou seja, ela é inútil, porque ela não é útil para outra coisa. A utilidade da caneta, por exemplo, a utilidade da caneta está em escrever no papel. E, portanto, a utilidade da caneta está fora de si. A utilidade da bota está fora de si, está em calçar os pés. Qual é a utilidade da pintura? Qual é a utilidade da arte? Está em si, na maneira como se preenche a si mesma. E, portanto, inútil. Pensar a obra de arte sob seu aspecto utilitário é pensá-la como uma coisa que pode ser jogada no lixo. Na medida em que uma bota, ao deixar de ser útil, é jogada no lixo. Uma obra de arte, ao deixar de ser útil, ela continua sendo arte, porque ela já nasce inútil. Essa é a parada. Agora, é claro, entretanto, todavia, que dentro da modernidade e no capitalismo existe uma consolidação e uma ampliação dessas contradições, na medida em que essa obra de arte se transforma ainda mais em utilitária. E, portanto, a obra de arte passa a ser pensada sob seu viés utilitário, seja ele ideológico, e, portanto, de massificação de determinada ideologia, seja ele lucro. A obra de arte abrangendo a sua finalidade enquanto mercadoria. Porque no capitalismo, a utilidade da obra de arte não é a utilidade de preencher-se, mas de adquirir a sua finalidade mercadoria. Então, assim, pensando sobre esse aspecto, pensando que no capitalismo a utilidade mercadoria, a utilidade da obra de arte ganha um valor, abandonando um princípio um tanto idealista, digamos assim, porque não considera a materialidade dessa inutilidade da arte, a gente começa a pensar
Por que determinados filmes não conseguem ter acesso, as pessoas não conseguem ter acesso, e outros filmes sim. Que filmes são esses que as pessoas conseguem ter acesso? Ora, aqueles filmes os quais essa indústria enxerga a possibilidade de adquirir a sua função mercadoria. Por outro lado, aqueles filmes onde as pessoas não têm acessos, mesmo que esses filmes estejam dispostos, veja, os filmes soviéticos estão disponíveis no YouTube, grande parte deles, eles não chegam à vida das pessoas porque elas nem mesmo os conhecem. As pessoas nem mesmo sabem onde procurar. E mesmo que esses filmes estejam dispostos, primeiro, ela tem que saber onde procurar. Segundo, ela tem que conhecer o nome desse filme, pelo menos, para ir procurar. E terceiro, ter a vontade de assistir. E se não há algo, alguém ou vivências que façam que essa pessoa crie essa vontade, esse gosto por assistir, ela não vai assistir. Aquele quadro feio jogado fora na caçamba da rua, que ninguém pega, tem utilidade? Então, Gui, aqui que tá a grande questão. Porque se esse quadro que foi empregado um trabalho sob uma técnica para gerar uma finalidade que se apresenta nessa pintura, e portanto essa pintura ela se oferece enquanto um preenchimento de si, e portanto a sua utilidade está em si mesma, no capitalismo, a ela é entregue uma outra utilidade. No caso, por exemplo, aqui, a utilidade da obra de arte vira, por exemplo, enfeite. Então, se um quadro ele não está adequado para ser enfeite, para ser decoração da minha casa, do meu escritório, seja lá onde for, ele vira inútil. Ele torna-se um objeto descartável. E aquela obra de arte que não foi pensada, ou pelo menos não deveria ter sido pensada para decorar a sua casa, já que não está de acordo com o que você enxerga nele enquanto utilidade, vira descartável. Busco Carioca Ativo mandou R$7. Professor, qual outra coisa além do cinema que você tem muito interesse na sua vida? Não vale o Vasco. Pô, se não vale Vasco, acaba a porra toda também, né? Mas dito isso, assim, eu tenho muito interesse sobre muitas coisas, cara. Eu sou uma pessoa que eu já falei aqui no canal várias vezes, que se eu pudesse, eu nunca tinha saído da universidade. Quando eu digo que nunca tinha saído da universidade, não é pra viver em atlética, não. É porque eu gostava de estudar. Então, assim, todas as disciplinas humanas eu gostaria de fazer, de alguma maneira, uma faculdade. Mais especificamente, filosofia, história e psicologia. Acho que essas são as disciplinas que eu mais gostaria de fazer na faculdade. E são disciplinas que eu tenho muito interesse e que tenho leituras. Eu gosto muito de estudar psicanálise, eu gosto muito de estudar psicologia, eu gosto muito de estudar filosofia. História, assim, claro, evidente, são algumas das coisas que eu tenho muito interesse. Mas artes, sobretudo, também. Então, assim, por exemplo, na minha dissertação de mestrado, o meu objeto de estudo foi a formação do território alemão no Terceiro Reich a partir do estudo da arte e da paisagem. Então eu estudei muito arquitetura, por exemplo. Eu adoro arquitetura. Não no sentido de fazer arquitetura, eu acho que eu não faria faculdade de arquitetura, porque trabalhar com arquitetura eu jamais faria. Nada contra arquitetos, pelo amor de Deus. Mas eu adoro estudar o aspecto artístico da arquitetura. Assim como adoro pintura, por exemplo. Assim como adoro teatro, por exemplo. Artes como um todo. Então, tá aí. Jurandir Gouveia mandou R$7. Qual seu top 5 filmes de heróis? Fala um pouco sobre cada um. Cara, eu não sei se eu vou conseguir falar sobre cada um. Mas eu acho que os meus filmes de herói favoritos são Corpo Fechado, do Shyamalan. E aí eu vou roubar, porque eu sei que você não estava querendo dizer isso, mas eu vou roubar. Então, Corpo Fechado, do Shyamalan. Vidro, do Shyamalan. Tô roubando mesmo. Guerra Infinita. The Batman, do Matt Reeves. E Guardiões da Galáxia 3. Tá aí, meus 5 filmes favoritos. O Guardiões da Galáxia 3, inclusive, é um filme que eu acho muito interessante porque é um melodrama classicaço. É um melodrama breguíssima. Eu adoro esse brega. Eu acho que a Marvel tinha que apostar mais nessas breguices. É claro que não vai, mas eu tinha que ser. O The Batman, eu acho um filme que finalmente o Batman é um personagem fantasmagórico, é um personagem que entra nos lugares e dá medo nos lugares. Eu acho isso brilhante no filme do Matt Reeves. Não, o Cavaleiro das Trevas eu acho legal, mas não entra no meus 5. Ah, não, pelo amor de Deus, desculpa. Eu vou botar aí na lista também Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2, do Sanheim. Ah, e o Homem-Aranha 3, Felipe, também colocaria na lista. Tá, o Homem-Aranha 3 também. Porra, é isso. E os 3 Homem-Aranha do Sanheim. Pronto. MR Furebis mandou R$7. Professor,
Qual é a sua opinião sobre o Alfonso Cuarón e por que você odeia o filme Roma que ele dirigiu? Cara, eu gosto muito do Cuarón. Eu gosto muito do Harry Potter do Cuarón. Eu gosto muito de Filhos da Esperança. Eu gosto muito de Gravidade. Roma, não. Roma parece um filme de espetacularização do sofrimento e de uma visão um tanto exploratória do Afonso Cuarón frente à sua empregada. Então é como se o Cuarón fizesse assim: olha, gente, eu tenho uma nostalgia desse momento da minha vida em que eu tinha uma empregada na minha casa. E eu preciso mostrar pra vocês a minha empregada. Só que a visão é uma visão um tanto elitista sobre essa personagem. É um preto e branco bonito, belo, charmoso, pra mostrar um sistema de exploração que tava ali dentro daquela casa.